Irmãos, nós estamos nessa noite, discorrendo sobre uma carta que o apóstolo Paulo teve um pouco até de dificuldade de escrever para essa comunidade, Porque a igreja de Coríntios era aquela igreja que você olhando ela de fora, aparentemente você ia ver ela como uma igreja muito boa. Talvez se nós olhássemos e não entrássemos dentro dela para ver as dificuldades, para ver os problemas que havia e acontecia dentro daquela comunidade, dentro daquela igreja, nós íamos louvar aquela igreja. Mas, irmãos, aquela era uma igreja que aparentemente não tinha problema. Mas quando nós lemos essa carta, nós vemos a quantidade de problemas que havia dentro daquela igreja. Era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. Lendo a carta aqui, a gente vê que aquela igreja tinha praticamente todos os dons que são relatados na Bíblia. Tinha todos os dons e, ao mesmo tempo, irmãos, era uma igreja problemática. O que é que isso nos ensina? Que dons espirituais não é parâmetro para crescimento espiritual, para maturidade espiritual. Você vê muitas igrejas que têm muitos dons espirituais, mas que são meninas na fé. Muitas igrejas que têm muitos dons espirituais, mas que não têm uma estatura, não têm um crescimento espiritual devido. E eu não sei o que é que tem, irmãos. Parece que igreja que às vezes, que tem muitos dons espirituais, elas começam a trazer muitos problemas para si. Elas começam a querer viver apenas dos dons que possui. Eu me lembro do pastor Doriel, que logo no início da minha caminhada cristã, que ele falava uma coisa que eu não esqueci mais. Ele disse: olha, Mário, eu me preocupo muito com algumas pessoas que iniciam a sua caminhada espiritual querendo apenas ir para culto de poder. Porque essas pessoas, elas começam a viver dentro de uma dimensão espiritual que elas ficam sempre naquela dimensão. E às vezes ela tende, quando chegar mais na frente, elas fracassarem na fé. Por quê? Elas acham que o culto, Jesus Cristo só está presente no culto quando há movimento, quando há barulho, quando há profecias, quando há movimentos, pessoas ali falando e todo aquele movimento. Se não tiver, elas acham que o culto não valeu a pena. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele se faz presente em todos os cultos. E o que vale é a presença dEle. E a profecia maior, que é a palavra de Deus, ela sempre vai ser pregada e vai ser revelada aos nossos corações. Porque quem edifica a nossa fé e quem nos santifica não é o pastor, não são os líderes da igreja, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem esse poder. É por isso que nós víamos uma igreja com tantos dons, mas uma igreja tão fraca, uma igreja com tantos problemas no seio da sua igreja. Parece, irmãos, que quando nós damos uma igreja que dá muita ênfase apenas aos dons espirituais, ela começa a não dar muita ênfase ao conhecimento da palavra, à leitura da palavra, ao jejum, à oração. Ela acha que o simples fato de ter os dons já é suficiente, quando não é, irmãos. Salvação não é uma vez salvo para sempre. Salvação é em potencial, ela é desenvolvida a cada dia. A cada dia temos que estar em oração, temos que estar em busca, para que possamos crescer, para que possamos, irmãos, viver verdadeiramente em unidade. Se você ler Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre o amor, você vai ver que ele chega a um ponto que ele diz: olha, porque o amor nada espera, tudo sofre, O amor, ele não busca seus próprios interesses, mas ele só busca a sua doação. Se não tivermos amor, ele diz que nós seremos como o sino que retine. Até que ele chega a um ponto que ele diz: mas em parte nós profetizamos, em parte nós vemos, em parte nós profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Porque, irmão, nós só seremos plenos e só viveremos verdadeiramente em unidade quando nós vivermos verdadeiramente em amor. O poder que é falado para ser revelado e ser vivido para a igreja
É o amor. É por isso que ele diz que o amor é o quê? É o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. E ele diz, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Porque eu era menino, quando eu era menino, falava como um menino. E pensava como um menino e sentia como um menino. Mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como uma imagem obscura, no espelho, em enigma. Mas então veremos o quê? Face a face. O que você vai ver face a face, irmãos, é o amor. É a revelação de Deus, né? Porque Deus, ele é a essência do amor. É por isso que ele encerra dizendo, e agora permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. E ele diz que estes são três, mas o maior de tudo é o quê? É o amor. Irmãos, nós fomos chamados por Deus e nós fomos desafiados por Deus para vivermos nesse amor. É por isso que a igreja de Coríntios, ela vivia com tantos problemas, que ela vivia buscando apenas o poder. Ela achava que por ser uma igreja que tinha tantos dons, lhe era suficiente, quando lhe faltava o maior de todos os dons. Irmãos, e é o único que vai subir. Dos dons, todos ficarão, mas um vai subir, que é o amor. E aquela igreja estava tão preocupada, porque tinha todos os dons, porque falava em línguas, né? Porque tinha tantos os dons, mas não praticava o amor. Vê o que é que o apóstolo Paulo diz para essa igreja aqui no capítulo 12. Depois eu vou lá, irmãos, para o texto que eu li, para nós andarmos mais da pregação. Vê o que ele diz aqui, irmãos, antes de celebrar a ceia. Ele diz, nisto vos advirto, que não vos louvo, porque não vos reunis para o que é melhor, mas vos reunis para o que é o quê? Pior, porque era para disenção. E ele diz aqui no versículo 18, isso é no capítulo 11, irmãos. Pois, primeiro ouço de vós, quando vos reunis na igreja, que há o quê? Separação, e creios em parte. Aí no versículo 22, na parte B, ele encerra dizendo, que falarei de vós? Eu vos louvarei? Nisso não vos louvo. Irmãos, uma igreja cheia de dons, mas era uma igreja que não se reunia para viver o amor de Deus. Era uma igreja que não se reunia para viver a liberdade cristã. É por isso que o título da minha mensagem nessa noite eu coloquei aqui, unidade na adversidade. Porque, irmãos, nós somos diferentes, não tem como. Eu me lembro que Pelé um dia, ele dando uma entrevista, ele disse, olha, quando fizeram Pelé, quebraram a forma, porque não há outro igual a Pelé. Assim, irmãos, como não há nenhum igual a nós, né? Todos nós somos diferentes. Deus nos fez seres singulares, né? Diferente. Todos nós somos diferentes. Irmãos, e isso é a maravilha da criação de Deus, né? Se você pegar, é por isso que a nossa identificação se faz pela expressão digital, né? Porque é interessante, irmãos, mas toda ela é diferente. Não existe, vivemos num mundo de quase cerca de 7 bilhões de pessoas, mas não há ninguém igual. Todos nós somos diferentes. Mas é uma coisa interessante, irmãos, nós quando fomos chamados por Deus e fomos batizados no mesmo Espírito, porque quando nós somos batizados, irmãos, o Espírito Santo ele vem fazer morada em nós, né? Esse Espírito maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus Cristo disse que não ia para o Pai, enquanto não nos desse o Consolador, que é o Espírito Santo, né? E a palavra do Senhor diz lá em João, que esse Espírito Santo, ele é da mesma natureza, ele é igual, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vocês já pararam para pensar no maior de tudo isso, irmãos? Eu costumo dizer que o grande salto na história da humanidade foi quando o próprio Deus ele resolveu viver no meio de nós. O apóstolo João diz que o Espírito se fez carne e habitou no meio de nós, né? Ele tabernaculou, ele veio aqui viver no meio de nós. E o segundo grande salto, irmão, na história da humanidade, foi quando essa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, ele veio habitar dentro de cada um de nós. Você já parou para pensar que coisa maravilhosa? É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos como um vaso de barro,
que carregamos dentro de nós o quê? Um grande tesouro, irmãos, que é o Espírito Santo de Deus. Hoje nós somos essa carta viva do Senhor, que andamos, onde você estiver, lá está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Somos nós. Prazer, meu nome é igreja, né? Nós somos a igreja. Eu estava aqui agora conversando com a pastora sobre o prédio. Mas esse prédio, irmãos, pode tirar. A gente pode se reunir ali embaixo de uma árvore, né? E ali está a igreja do Senhor. E o que é mais maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo vai estar presente no meio de nós. E como esse corpo de Cristo, irmãos, nós temos que andar em unidade. É por isso que o apóstolo Paulo, vendo toda aquela diversidade, né? Toda aquela disenção, toda aquela falta de comunhão, de amor, que vivia no meio daquela igreja, ele começou a comparar a igreja do Senhor Jesus Cristo como um corpo. Nós somos esse corpo. E é interessante, irmãos, que quem é a cabeça desse corpo? É o Senhor Jesus Cristo. Nós somos pastores, estamos à frente do rebanho, mas a cabeça, o seu sumo pastor é o Senhor Jesus Cristo. A cabeça dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. Quem conduz esse rebanho é o Senhor Jesus Cristo. E glória a Deus, irmãos, que se não fosse Ele, onde é que nós iríamos chegar? É por isso que Pedro disse, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens caminhos de vida eterna, né? O único que nos conduz no caminho, no verdadeiro caminho, quando Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Jesus Cristo é o sumo pontífice, é a única ligação entre a humanidade e o Senhor Jesus Cristo, é através dele. E glória a Deus por ele, né? Mas nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, somos desafiados, a mesmo na diversidade, que todos nós somos diferentes, a vivermos em unidade. Você vai ver que a última oração do Senhor Jesus Cristo, ele primeiro orou por ele, ao Pai, depois ele ora pelos seus discípulos, né? E ele diz, Pai, olha, a minha oração é que eles sejam o quê? Um, como nós somos um, né? Como eu sou um contigo. Irmãos, e esse aí onde é que está o segredo da igreja? A força da igreja, a nossa força está na nossa unidade. Irmãos, se nós nos unirmos verdadeiramente, nós vamos ganhar essa comunidade para Jesus. Porque as pessoas vão ver o amor, as pessoas vão ver a forma como nós vivemos, e isso vai impactar essa comunidade muito mais do que palavra, irmãos. Muito mais importante do que nós dizermos o que nós somos, é nós mostrarmos quem nós somos, através de ação, através de atitude, né? Através da forma como nós nos relacionamos. Irmãos, e a igreja tem que viver nessa comunhão. Não pode o olho dizer que é mais importante do que o pé. Vá o olho andar sem o pé, ver se ele sai do canto. Não é verdade? Pode um braço dizer que é mais do que a perna, ou a cabeça que é mais do que o corpo. Você vai ver que há uma interdependência, né? Eu até já comentei lá na igreja que teve um irmão que ele teve um problema na omoplata. E ele disse, mas irmãos, eu não sabia que a omoplata era tão importante. Porque no dia que a minha deu um problema, mas irmão, como doeu? Como eu sofri por causa daquele problema na omoplata. E ele disse, é interessante, irmãos, que aquele problema na omoplata enfermou todo o corpo, né? Começou a dar febre, começou a dar dor de cabeça, o irmão não conseguia mais movimentar essa parte superior do corpo. Irmãos, assim somos nós, né? Como o corpo de Cristo. O problema do meu irmão tem que ser o meu problema, né? A alegria do meu irmão tem que ser a minha alegria. Porque nós somos um só povo, irmãos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, não. Pastor não é melhor do que membro, membro não é ninguém melhor do que ninguém. O que existe de melhor em nós, irmãos, é a presença de Deus em nós. É o Espírito Santo em cada um de nós. É por isso que o apóstolo Paulo, irmão, depois de tudo, ele se considerava o quê? Um servo inútil. Que ele vê que tudo que ele era, tudo que ele fazia, nada vinha dele, mas vinha tão somente do Senhor. Vinha tão somente do Senhor Jesus Cristo. Então é como nós aqui. E o Senhor distribuiu dons no meio da igreja. É por isso que antes dele falar sobre o corpo aqui, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre os dons. E ele mostra que há muitos dons, né? Mas que o Espírito é o mesmo. E ele diz que o corpo existe muita diversidade.
mas o corpo é um só e a cabeça é a mesma, que é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, glória a Deus pelo dom do irmão que tocou ali o violão agora há pouco. Eu me emocionei aqui. Não é? Glória a Deus pelos irmãos que louvaram, glória a Deus pelo irmão que tocou a bateria, glória a Deus pelos pastores, glória a Deus por cada um de vocês, glória a Deus pelas portas que abriram essa igreja hoje, pelas mãos que limparam essas cadeiras, pelas mãos voluntárias que lavaram o banheiro, que limparam isso aqui, que trouxe um copinho d'água aqui para o pastor beber, não foi não, pastora? Irmãos, isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e que beleza maravilhosa é isso, né? Somos um só em Cristo, somos esse corpo maravilhoso que é o nosso Deus. E ele diz aqui, ó, que não há adversidade no corpo. E isso não surgiu por acaso. Tudo isso foi plano de Deus. Mas o essencial, irmão, de toda essa diversidade existir é para que nós possamos viver em amor. Eu coloquei aqui que no primeiro ponto a gente não pode viver em inveja, irmãos. Eu vou ter inveja do irmão que toca a bateria? Não, o dom não é dele, quem deu o dom a ele foi eu. Vocês vão ter inveja de mim porque está pregando? Não, o dom quem me deu foi o Senhor, senão, irmãos, eu não estava nem aqui. Eu vou ter inveja das irmãs do grupo do louvor aqui, do grupo Shalom, que eu vou dizer que é um dos melhores grupos do Brasil, viu, irmão? Não fique com inveja não, mas o grupo de louvor das irmãs da IDB aqui de Piedade está, ó, como dizia lá na minha terra, está tinindo, né? Está melhor, está maravilhoso. Mas é verdade, irmãos, não podemos viver com inveja. Eu me lembro que a minha pastora, logo quando eu comecei a minha caminhada cristã, ela pregava de uma maneira maravilhosa, e algumas irmãs chegavam para ele e diziam, mas pastora, eu tenho uma inveja santa da senhora. Irmãos, não existe inveja santa, inveja é inveja, não é? Que o Senhor não deixe essa semente maligna vir florescer no nosso coração. Irmãos, não podemos viver em inveja não, mas em amor. O irmão toca a bateria, glória a Deus, né? Por esse dom, que o Senhor esteja cada dia mais aguçando esse grupo de louvor, que o Senhor esteja cada dia mais aumentando os dons do grupo de louvor da igreja, do grupo de oração. Glória a Deus pelos joelhos que se dobram, né? Irmãos, não é todo mundo que tem essa capacidade de orar. Tem irmãs que oram por horas e horas. Você chega lá, vê o joelho dela. Meu Deus do céu, que dom maravilhoso. Elas sentem a dor do irmão. Elas choram, elas gemem de dor pelos irmãos. Irmãos, que dom maravilhoso. Isso é o dom do amor. Você vê literalmente o amor na vida desses irmãos. Então, irmãos, não vamos sentir inveja, mas vamos dar glória a Deus. Não vamos permitir que a vanglória, né, venha no nosso coração. Irmãos, o diabo, né, quando ele quer derrubar alguém, sabe o que é que ele faz? Ele exalta. Você pode ver, se alguém aqui já teve a oportunidade, que eu espero que nunca tenha, em nome de Jesus, de você ir no centro espírita, quando você chegar lá, a primeira coisa que ele vai dizer é que você tem, não é dom, né? Ele chama que você tem uma mediunidade muito forte. Já é para encher sua bola, né? Para encher o seu ego. Você tem uma mediunidade muito forte e você precisa desenvolver isso. Irmãos, é o que o diabo faz. Quando ele quer derrubar alguém, sabe o que é que ele faz? Ele enche, né? Você termina de pregar numa igreja, quando você chega lá fora, aí às vezes chega o irmãozinho, irmãos, que palavra! Você está um pregador, irmãos, glória a Deus, irmão. Se não fosse Deus, eu não abria nem a boca em cima daquele púlpito. Não é verdade? Às vezes você termina de louvar, quando chega ali, irmão, você está um levita maravilhoso. Irmãos, glória a Deus. Se não fosse a misericórdia dele, irmão, eu não tinha conseguido decorar nem esse hino. Mas não é verdade? Irmãos, quantos servos de Deus. Eu observo até na igreja que eu fazia parte, algumas pessoas que começaram muitas vezes no grupo de louvor, pequenos, mas que ao longo do tempo ali o Senhor foi desenvolvendo. Quando você chega lá na frente, poxa, está um ministro de louvor, está um cantor maravilhoso. Você vê que Deus, ele vai trabalhando, né? Nos dons, né? Naquilo que o Senhor concede a cada um de nós. Então, irmãos, não vamos buscar a vanglória, porque toda a glória é do nosso Deus, né? Também não vamos ser tímidos, irmãos, né? Vamos viver em amor, vamos mostrar, vamos ressaltar esse amor na nossa vida, né? Eu costumo dizer que amor não é o que o amor sente.
Amor é o que amor faz. Não adianta eu estar morrendo de sentimento, né? De amor por uma pessoa se eu não faço nada por aquela pessoa. Se eu não dou um abraço, se eu não dou uma palavra, não é? Se eu não socorro o irmão na hora de uma necessidade. Tem um camarada passando necessidade, eu chego lá morrendo de sentimento, mas se eu não boto a mão no bolso e não dou um dinheiro para ele comprar um pão, ele vai morrer de fome. De que está adiantando todo o meu sentimento, né? Tem até um ditado no mundo que diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? Está cheio, irmão, de boa intenção, de pessoas que pensavam em ser cristão, não é? De entregar a vida a Jesus, de viver para Deus, de louvar a Deus. Tudo intenção, mas não passou de intenção. Que pensou em amar o próximo, né? Que pensou em ser obediente a Deus, mas que não fez nada, só ficou na intenção. Onde é que está hoje? No inferno. Então, irmãos, vamos viver esse amor, não vamos ser tímidos, né? Para viver no amor de Deus, para viver na comunhão de Deus. E eu coloquei aqui também a preguiça, irmãos, né? Muitas vezes a preguiça não permite que a gente viva verdadeiramente como um corpo de Cristo, né? Como servos de Cristo na comunhão com Deus, né? Às vezes queremos viver apenas no nosso mundo, no nosso egoísmo. Não queremos largar as nossas zonas de conforto, né? Muitas vezes, quando chegamos cansados do trabalho, eu até entendo, irmãos. É um convite muito sutil, né? A gente olha, está lá o sofazinho, o ventiladorzinho do lado, a novelinha lá na frente, né, irmão? Você tem que jantar e correr para a igreja. Porque se você sentar naquele sofá, você não vem para a igreja mais, não. Irmãos, quando eu venho para a igreja, eu já passo direto para o banheiro. Tomo banho, boto a roupa e já passo direto na sala e corro, porque senão, irmãos, a gente não vem, né? Então, irmãos, não vamos permitir que a inveja, a vanglória, a timidez, a preguiça e, por último, a ambição, né? Não vamos ter a ambição de querer apenas tudo, a glória para nós, né? De querer apenas o reconhecimento para nós, porque, como eu falei, se tem uma coisa que não se consegue fazer só, é ser cristão, né? Todos nós precisamos de todo o mundo, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo é um corpo vivo, né? Cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E eu quero terminar aqui falando do Salmo 133, né? Vamos abrir lá, irmãos, rapidinho, eu garanto que eu não vou demorar. Salmo 133, né? É os salmos de degrau. Esses salmos, eles eram cantados nas cerimônias religiosas lá em Jerusalém. E veja o que é que diz aqui, irmãos. Esse salmo também é de Davi, porque outros salmos de degraus são chamados salmos de Ezequias. E ele diz, olha, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam o quê? Em união, né? Você veja que quem está falando aqui é o salmista Davi, inspirado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz que é como óleo precioso sobre a cabeça, descendo sobre a barba de Arão, que foi o primeiro sacerdote, né? E que desce sobre as orlas da sua veste. E veja que coisa maravilhosa, irmãos. Ele diz que é como o orvalho de Hermon, descendo sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou o quê? A bênção e a vida para sempre. Irmãos, onde o Senhor ordena a bênção é na união, é quando nós somos corpo. E o que é mais maravilhoso, irmãos, que ele não ordena não só a bênção, mas o quê? A vida para sempre. O que é a vida para sempre, irmãos? É a salvação. É a vida que nós vamos ter para sempre junto do nosso Pai, não é? Então, irmãos, o título da minha mensagem, né? Unidade no meio da adversidade. Todos nós somos diferentes, né? Vivemos dentro dessa adversidade, mas nós temos que viver essa unidade em nome de Jesus, né? E como eu comecei aqui a mensagem, quem é que nos dá essa unidade? É o Espírito Santo de Deus, né? Que está em você, que está em mim, irmão. Glória a Deus. Nós somos esse vaso de barro, nós somos esse templo, né? Maravilhoso, onde habita o Espírito Santo de Deus, né? Então, irmãos, que a igreja de Deus de Jardim Piedade, né, que é essa aqui, junto Vietnã, glória a Deus, é no Vietnã. E a igreja de Deus de Piedade ali, irmãos, somos um só povo, né? Que não existe esse sentimento de partidarismo, né? De separação. Irmãos, vocês já pararam para pensar que nós vamos viver no mesmo lugar que é no céu? E nós vamos estar juntos, não é por um dia não, viu? Nós vamos estar juntos para sempre, né?
Glória a Deus, irmãos, que lá no céu vai ter a irmã Mari para fazer aquele bolinho gostoso para a gente comer. Já pensou se não tivesse, irmão? Mas é verdade, irmão. Vamos viver nessa unidade e que o amor de Deus, né? E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Graça e paz, irmãos. É muito bom estarmos unidos, né? Em um só corpo, uma só visão. E eu creio que nessa noite Deus derramou muitas vitórias. Aqueles que estão com o coração aberto para receber a palavra de Deus, né? Que Ele é o nosso pastor, Ele não nos deixa faltar nada. Mesmo em meio a muitas lutas e tribulações, lá está o Senhor disposto, olhando para mim, olhando para você. Filha, filho, ergue o teu olhar, porque eu estou olhando para você. Não quero falar assim muito, mas veja bem, no Salmo 29, também eu quero deixar esse versículo. E o versículo 11 diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, Ele abençoa o seu povo com a sua paz. O que eu quero dizer para vocês, como foi pregado aqui, não existe tribulação, não existe angústia, não existe medo, não existe tristeza, não existe nada que nos tire a paz, quando nós estamos com o Senhor. Em meio a mar de tribulações, nós temos a quem recorrer. E por termos a quem recorrer, a paz entra, não é? Não desesperamos e confiamos. E Ele é o nosso socorro, nosso refúgio e o socorro presente na hora da angústia. É por isso que temos paz. E glória a Deus que ninguém explica a Deus.